Fala galera, seja você muito bem-vindo. Hoje eu estou falando aqui para vocês sobre A Queda do Morcego, volume 2 e volume 3. No último vídeo aí a gente teve a chance de ver um pouquinho aí sobre A Queda do Morcego, volume 1. Lembrando que essa saga aqui está completando 30 anos esse ano, por isso que eu resolvi fazer contar um pouquinho da história do que acontece nessas edições, né? Mostrar para vocês. E eu tive muito desses formatinhos, né? Quando lá nos anos 90. E foi bem legal quando resolveram, né? A Panini resolveu publicar essas edições aqui. São edições muito grandes, né? É maior do que um ônibus, na verdade. Se você for pegar o número de páginas que tem, é como se cada um desse aqui fosse um pequeno ônibus também. Tá? Só o tamanho dele que é menor do que o tamanho de um ônibus normal. Né? Por exemplo, você pega uma edição do Homem-Aranha, é do mesmo tamanho basicamente. Mas se você pegar um ônibus, na verdade ele é um tamanho menor um pouquinho, tá? Mas isso não tira a qualidade, né, disso daqui. O papel ele é um papel meio crochê, então é muito legal, muito bem feito. Esse aqui é a capa da Queda do Morcego, volume 2, já com Azrael, né, com o traje de Batman, que ele é o novo traje lá que ele fez, né, com a nova tecnologia e tudo mais, e ele se intitulou como o Batman da cidade. E esse aqui é o volume 3, onde nós temos então toda a saga com a volta do Batman, né, o original, e a gente tem lá então uma épica batalha entre o Azrael e o Batman. Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho no volume 2 e volume 3. Como eu disse para vocês, eu não vou ficar muito tempo, né, com isso daqui, mas só passar para vocês aqui rapidinho, beleza? Então aqui a gente tem roteiros de Chuck Dixon, Alan Grant, Doug Mount e Joe Duffy. Temos desenhos aqui de Grant Nolan, Vince Giardo, Mike Manley, Barry Kitson, Jim Ballant, Brett Blevins e Tom Grummett. Então, a história até agora, né, a gente viu lá no volume 1 o que aconteceu, né, em Batman, que era do Morcego, volume 1, o assustadoramente ensandecido Bane escapa da prisão, pena duro e imediatamente ruma até Gotham para extravasar sua infinita fúria. O musculoso lunático segue para libertar todos os vilões do asilo Arkham, criando caos para o já cansado Batman. Depois de capturar metodicamente Victor, Saz, o Crocodilo, o Espantalho e um grande número de outros loucos, o Batman logo chega perto do colapso, tanto físico quanto mental. Em um épico confronto com Bane, o Batman é atirado de um arranha-céu do Gotham City e é deixado desolado e paraplégico. Enquanto se recobra lentamente com o auxílio de Robin e do sempre fiel Alfred, Batman, preocupado com a situação de Gotham, aponta Jean Paul Valley, o Azrael, para substituí-lo. Jean Paul provou ser um feroz cavaleiro das trevas, mas sua recusa em se comprometer a sua sede por vingança o leva até uma sinistra encruzilhada mental. Com o novo e sádico Batman agindo com a sentinela dos dias sombrios de Gotham e com o terrível Bane ainda solta, como Gotham e o verdadeiro Batman poderão se recuperar. Então essa foi a história até agora, lá no volume 1. E aí nós somos apresentados a toda essa jornada aí do Azrael, né, sendo aí o Batman, e com um comportamento totalmente diferente do que o Batman, né, o Cavaleiro das Trevas ali, estava acostumado a ser, né, ou a ter ali com a galera, né, até mesmo com os vilões. A gente sabe que ele sempre teve lá os seus moralismos e tudo mais, e ele sempre respeitou isso. Mas, infelizmente, o Azrael, ele não teve esse tipo de compaixão com ninguém, nem com Robin, né? Então, nessa segunda edição aqui, desse ônibus, né, na verdade, a gente é apresentado aí o Azrael tendo lá uma luta com o Robin, olha. E aí ele vai ter lá essa luta com o Robin, acaba provando, né, que na verdade ele é o cara agora, né? Então,
meio que para deixar o Robin de lado, tá? Então, assim, são muitas histórias aqui, tá? Não vou passar como eu passei da queda do morcego, mas só para vocês darem uma olhada bem por cima, né? Do que a gente tem aqui. Eu gosto bastante da Mulher Gato com essa roupa, né? Ela foi bem marcante nos anos 90. A Mulher Gato com esse uniforme dela aqui. E aí, até a Mulher Gato entra no jogo, ó. E ela sabe que esse daqui não é o Bruce Wayne, porque a gente sabe por quê, né? Lembrando que na época, galera, a Mulher Gato ela teve uma, assim, ela teve uma posição muito grande nas edições, né, da Queda do Morcego. Então ela aparecia várias vezes nas histórias e inclusive nas capas, né? Então ela sempre estava lá aparecendo. Olha que chique, gente. Muito maneiro. Para mim essa daqui é uma das melhores representações da Mulher Gato. Bom, falei para vocês, né? Essa história ela continua mostrando todo a saga de vingança lá, de rebeldia do Azael, né? Sendo o Batman, basicamente. Até que a gente chega na próxima edição, né? O que a gente vai ver aqui na próxima edição? Lá no número 3, a gente vê então a volta aí do Homem-Morcego. Então vamos dar uma olhada aqui mais ou menos como que aconteceu essa volta, né? Então vamos dar uma olhada aqui o que a gente tem até agora, né? Até a história até esse momento. Então lá, Batman perdeu seu outrora poderoso controle sobre Gotham, graças a um pântano infinito de ataque de vilões, levando aos limites de seu estado físico e mental, ele finalmente é derrotado por Bane. Sem a noção de integridade de Bruce Wayne, com um espírito vingativo e violento, Azael perde o controle rapidamente, alienando Robin e o comissário Gordon no processo. Ele fecha a passagem entre a Batcaverna e a mansão Wayne e torna-se cada vez mais perturbado e violento. Contrariando as ordens de Bruce, Jean Paul derrota Bane usando uma armadura aprimorada construída por ele mesmo. Ele permite que o enlouquecido assassino em massa Matadouro despenque para sua morte, o que é contra as coisas do Batman, né? Junto de seus reféns e não sente remorso algum. De início, Bruce se impressiona com os resultados de Azael, mas quando Robin chama a atenção de Wayne para a morte do Matadouro, ele resolve então reclamar para si o manto do Batman. E aí que a gente vem para a parte que é chamada de o fim da queda. Né? Então, o espírito do morcego. Bom, aqui temos meio que um flashback, né, entre o Bruce Wayne e a Talia, né? Lembrando que o processo para o Bruce Wayne recuperar, né, toda a sua força e voltar a andar não foi uma coisa muito fácil, né? Então, a gente tem todo um enredo aqui para que isso pudesse acontecer. Não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Aqui temos já a segunda história, ó. Bruce Wayne já praticando, né? Tentando lá reverter a situação dele. Quando aconteceu essa volta, na época foi assim, revolucionário, né? Porque todo mundo estava com muita raiva do Azrael, do que ele estava fazendo, né? E de repente, quando a gente ficou sabendo que o Bruce Wayne voltaria a ser o Batman, isso foi um alívio, né? Basicamente. Finalmente a gente teria de volta ali
o Homem-Morcego como ele deveria ser, né? Basicamente. E aí, a gente vê então pela primeira vez, né, ele vestindo lá o traje do Homem-Morcego de novo, né? Ou se imaginando, né? Acho que é que ele estava só imaginando. Temos a participação aqui do Asa Noturna. E a história vai andando, né? Ainda lá com o Azaghal atacando todo mundo. Então até o Batman virar o Batman de novo, né? Então demora um pouquinho ainda. Como falei pra vocês, né? Uma história que lá no final acabou enrolando muito pra chegar aonde deveria chegar, né? Mas não poderia acontecer também de repente. Bom, então aqui, deixa eu passar aqui mais rápido pra gente. Aqui ele já volta a ser o Batman, ó. E aí que acontece aquele clímax, né? Quando o Batman encontra aqui o Azaghal. E aí ele reclama, né? Ele quer de volta o manto do Batman, né? E o Azaghal, lógico, fala que não vai dar. Não é mais direito dele ser o Batman, ser o Homem-Morcego. E aí a gente tem aquela luta toda que vai acontecer entre eles aqui. Quebra-pau danado. Mas a história ainda não é resolvida nesse momento, né? E aí a Mulher Gato, ela acaba entendendo o que está acontecendo. E é lógico que ela fica do lado ali do Bruce Wayne. Mas o negócio realmente é difícil para acabar com o tal do Azrael. Então é uma luta que demora muito, né, galera? Olha só. Não é uma coisa muito fácil. E a gente viu que aqui não aconteceu ainda aquela luta final, né? Então olha lá. Eu lembro que isso aqui demorou uns 3, 4 gibis para acontecer na época, né? Quando eu colecionava lá os formatinhos, né? Isso demorou para acontecer, nossa, enrolava muito. Acho que é aqui que finalmente vai acontecer a luta dos dois aí. Eu, na verdade, na época eu já não aguentava mais. Putz, quando é que vai chegar a batalha final desses dois? Porque eles lutaram várias vezes. É porque aqui tá no encadernado, né? Mas eu lembro que na época lá eles lutaram várias vezes e nada, nada. Né? Não acontecia praticamente nada. Mas eu acho que aqui a gente começa a ver lá o finalzinho dessa história. Foi aqui. Em que ele finalmente, lá, ele acaba falando, né? Ó, eu não enxergo, você é o Batman. Você sempre foi o Batman. E aí meio que ele acaba se arrependendo de tudo que ele fez, né? E de novo lá o Bruce Wayne passa a ser o Batman finalmente. Bom, aí nós temos outras histórias aqui envolvendo aí o retorno do Batman, né? E nós começamos a ver aí o Bruce Wayne agindo como tal, né? E os vilões começam a perceber também que ele realmente é o antigo Homem-Morcego, né? Então a gente começa a ver então o Batman lá enfrentando seus vilões aqui clássicos novamente. Só que agora com um novo fôlego, né? Já que agora ele passou por todo aquele momento terrível, mas finalmente ele está de volta aqui. Bom, é isso, galera. Então, passei aqui para vocês bem rapidinho, para vocês darem uma folheada, uma olhada assim bem
rápida aqui em toda essa saga aí da queda do morcego. E finalmente chegamos aqui ao final com o Batman literalmente de volta a Gotham City como o Homem-Morcego. Beleza? Então essa aqui foi a trilogia aí sobre a queda do morcego. Espero que você tenha gostado. Não deu para fazer em um vídeo só, mas eu tive que dividir aqui em 2 vídeos para a gente poder falar um pouquinho dessa saga. Beleza? É uma saga que vale muito a pena. São 30 anos que está fazendo aí, mas é uma saga, na verdade, que foi emblemática para muita gente, né? Apesar da história não ser aquela história toda, mas vale muito a pena pelo fator nostalgia que tem nela, ok? Galera, obrigado aí. Não esquece de curtir aqui o canal e também se inscrever e compartilhar com seus colegas, beleza? Um grande abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!